Afinal, para que serve a filosofia? Essa pergunta é uma pergunta que eu ouço muito no meu cotidiano, tanto dentro de sala de aula, na minha experiência como professora, mas como também na minha época de estudante, o que os meus colegas falavam. Bem, essa questão para que serve a filosofia, ela pode ser motivada por várias intenções. A primeira é que geralmente a filosofia é vista como um tipo de conhecimento muito teórico, acaba parecendo um pouco distanciado da nossa realidade. E aí as pessoas costumam se perguntar essa tal da serventia da filosofia. Mas essa questão da utilidade da filosofia e também para que ela serve é uma questão desde o início da filosofia, quando lá na Grécia Antiga, no século V, esse conhecimento vai surgir e os filósofos também vão dar para ele aí uma espécie de reflexão sobre a utilidade da sabedoria. Para os filósofos gregos, a utilidade da sabedoria está no fato de que a filosofia deveria trazer para o homem uma vida boa e, consequentemente, uma vida feliz. Lá na modernidade, a filosofia ela já passa a ter um outro tipo de utilidade quando os filósofos modernos vão pensar e refletir acerca das questões da ciência. Ou seja, a filosofia ela tem um papel fundamental na modernidade para a construção da ciência moderna. Essas disciplinas que a gente conhece, como, por exemplo, biologia, química, enfim. Também na modernidade existiu uma reflexão sobre as questões políticas. Os filósofos pensavam muito que tipo de governo, que tipo de Estado os homens, seria a melhor maneira de viver em sociedade. Bem, todas essas utilidades foram pensadas pela filosofia, mas e hoje, se a gente pensar para que serve a filosofia? A gente vive num contexto cultural muito específico que essa pergunta sobre para que serve a filosofia também vem com essa intenção cultural, ou seja, do nosso contexto social e do nosso contexto econômico. Bem, eu vou fazer uma ilustração bem rápida para a gente entender de onde vem essa intenção que essa pergunta que a gente faz tem. Por exemplo, você já prestou atenção que todo mundo ou já ouviu essa pergunta ou já fez essa pergunta para alguma criança, que é aquela clássica pergunta: o que você quer ser quando crescer? Qualquer criança vai responder logo de pronto: eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser psicólogo, eu quero ser astronauta. Veja só, todas as crianças elas vão responder sempre algo relacionado a uma profissão. Porque essa pergunta, se a gente traduzir ela para outras palavras, o que ela significa? Ela significa que função você quer ter quando você se tornar adulto. Ou seja, o ser dentro do nosso contexto hoje diz muito sobre que posição econômica e social nós vamos ter quando nós crescermos. Bem, e por isso que a criança imediatamente responde sobre isso. Dificilmente a criança vai responder: eu quero ser feliz ou eu quero ser uma pessoa boa. Sempre a criança vai falar sobre a função econômica e a posição social que ela quer ter quando se tornar adulta. Então, essa nossa pergunta, para que serve a filosofia, ela vem muito motivada também sobre essa questão. Por exemplo, a filosofia, como eu falei inicialmente, por ela ser esse saber aparentemente teórico, aparentemente distanciado, ela parece não ter uma função econômica e social muito prática, muito pragmática no nosso cotidiano. Mas, na verdade, a filosofia ela é muito mais cotidiana do que a gente imagina, porque ela vai falar sobre as questões da realidade, da vida como a gente vive, por exemplo, sobre o amor, sobre a felicidade, sobre a identidade, sobre ética, moral, conhecimento, ciência, mídias de massa, enfim. A filosofia vai poder falar sobre inúmeras questões que nos rodeiam, que fazem parte do nosso cotidiano. Então, se a gente for pensar uma utilidade para a filosofia hoje, seria de que a filosofia ela é um tipo de reflexão crítica que instiga a gente sempre a pensar de forma diferente, a construir novos pensamentos e principalmente a ver a realidade de uma forma mais ampla, a enxergar as infinitas possibilidades
possibilidades de interpretação do mundo. Por isso que a filosofia vai ter uma utilidade no nosso cotidiano, porque o mundo ele é muito diverso e a filosofia ensina a gente a compreender a diversidade desse mundo através das inúmeras teorias filosóficas, doutrinas filosóficas que os filósofos desde o século V até hoje têm produzido. Tem uma frase do filósofo e matemático Bertrand Russell que fala o seguinte: a filosofia, embora incapaz de nos dizer com certeza qual é a resposta verdadeira para as dúvidas que ela própria levanta, é capaz de sugerir muitas possibilidades que ampliam nossos pensamentos e os libertam da tirania do hábito. Assim, ao mesmo tempo que diminui nosso sentimento de certeza com relação ao que as coisas são, ela aumenta grandemente nosso conhecimento com relação ao que elas poderiam ser. A filosofia, portanto, ela abre horizontes, ela deixa a gente num território de incerteza, mas também ela abre novas perspectivas, novos olhares sobre o mundo e com certeza tem uma grande utilidade, que é o fato de fazer a gente concretizar aquilo que nos torna seres humanos, que é a capacidade de pensar. A filosofia é o eixo constitutivo do pensamento racional do Ocidente. Quando ela é concebida como um fenômeno grego, a filosofia é a matriz da qual saem todas as outras áreas de pesquisa. Distinguir entre filósofo e cientista é muito recente. Aristóteles escreveu sobre biologia, sobre psicologia. Todos os grandes cientistas gregos, Aristóteles mediu o raio da Terra. Tales de Mileto tinha preocupações matemáticas importantes. Pitágoras fundou uma escola em nome das realidades matemáticas. Todos os grandes filósofos, eles tinham um interesse universal também nas ciências. Geometria e filosofia eram considerados tão indissociáveis que grandes filósofos modernos, como por exemplo Pascal e Descartes, eram absolutamente geômetras. A ideia de um pensamento organizado geométrico. Agora, tudo isso começou no século XIX a ser revolucionado à medida em que surgiram áreas profissionais. A história existe desde o século V a.C., mas se tornou matéria universitária só no século XIX. A arquitetura se separa da engenharia. E os médicos, que antes eram filósofos, como Averroes, Avicena, e outros se tornam cada vez mais médicos. A especialização é uma marca do mundo contemporâneo e ela vai continuar. Não existe mais o químico. Existe alguém em química orgânica, mas não é em química orgânica, é alguém especializado dentro de um campo. Não existe mais o médico. Existe o médico do joelho esquerdo das pessoas de terceira idade, com osteoporose em menopausa. Cada vez mais vai desaparecendo o Leonardo da Vinci, o arquiteto, filósofo, músico e também pintor e escultor. E vai surgindo o especialista. A filosofia poderia estar em todos os departamentos. Ela poderia estar na medicina, na química. Existe uma área forte hoje, que é a história da ciência, inclusive a Unicamp com bons nomes na área de geociências hoje, mas em área de história da ciência. A lógica, que hoje há bons nomes no Brasil, inclusive alguns de peso internacional, poderia estar em todos os departamentos. Mas a perda da noção filosófica em relação a todas as áreas de pesquisa é uma perda irreparável. Por quê? A filosofia vai discutir não práticas, mas conceitos, como ética. Então, discutir ética é fundamental ao físico, ao biólogo, ao médico, ao químico. Discutir valores da ética aristotélica nicômaco é fundamental para eu viver em sociedade. Ou seja, todas as áreas precisam de filosofia. A existência do especialista, mega especialista, numa área da química, que não lê nada de literatura, detesta filosofia, nunca vai a um filme de arte, é um profissional defeituoso. Tudo que é relativo ao humano precisa do meu interesse, ainda que eu tenha uma área específica de interesse. Então, muito bem lembrado que a filosofia fazia parte de todos os departamentos. Cada vez ela foi ficando mais um núcleo de conhecimento compartimentado. Isso é ruim, isso é muito ruim. Seria bom
restaurar essa crença geral na filosofia. Ela é a mãe de todas as áreas de conhecimento. E os grandes pais de cada área da ciência, na sua marca, na sua origem, tem formação filosófica. Isso seria a matriz, usar uma palavra difícil, a matriz epistemológica de todas as ciências. Todas as ciências têm como matriz epistemológica a filosofia. Isso é fundamental. Por isso que eu digo, sejam químicos, mas não percam de vista que química é área de especialização, vocês são humanos. Os latinos diziam homo sum, sou homem, et humani nihil, e nada do que é humano ad me alienam puto, nada do que é humano me é indiferente. Se eu sou humano, nada do que é humano me é indiferente. Só para dar uma pista que eu disse lá fora, como eu sou fruto da reforma do ensino da 5692/71, e peguei a lei 7044/82 no ensino médio, eu pertenço ainda à obrigatoriedade do ensino com especialização técnica, e eu sou hoje da área de humanas, mas sou auxiliar de laboratório de análises químicas. Ou seja, sei fazer pérolas de bórax, sei ligar bico de Bunsen, sei lavar Becker perfeitamente. Eu tenho uma formação essencial. Mas é curioso que essa formação do ensino médio em química, ela marca a maneira de pensar. Ela marca a maneira de pensar. Os historiadores e filósofos ganhariam muito se tivessem algumas noções de ciências exatas. Parariam de discutir tanto. E as outras áreas ganhariam muito se tivessem conhecimento também de áreas filosóficas. Seria muito bom para todo mundo. O engenheiro é o tipo perfeito que precisaria de filosofia. E o filósofo é o tipo perfeito que precisaria de 2 ou 3 disciplinas de engenharia e aprender coisas como amarrar cadarço, andar em linha reta, essas coisas mais sofisticadas. Então, a filosofia realmente ela não serve para nada. É uma crença muito antiga já, né, que acompanha a filosofia quase desde o seu início. Que ela não serve para nada, ou então ela só atrapalha a vida prática das pessoas, porque coloca questões que não interessam muito ao cotidiano, não é? A filosofia nos leva a fazer perguntas que nós normalmente não fazemos. E ao procurar responder essas perguntas, então aí sim, nós nos complicamos um pouco. A ciência faz perguntas muito mais difíceis do que a filosofia. A filosofia faz perguntas mais fáceis, mas como essas perguntas dizem respeito a nós mesmos, né, a nossa vida, a nossa existência, então as respostas acabam sendo mais difíceis, têm que ser mais elaboradas, além de que também nós temos que convir com isso, incomodam um pouco, não é? A vida despreocupada que nós levamos quando não pensamos nelas. Então a filosofia realmente ela não serve para nada, ela serve apenas para nos lembrar que há coisas de que nós deveríamos lembrar e com as quais nós deveríamos nos preocupar. A todo momento nós perguntamos, por exemplo, que horas são. Essa pergunta ela tem uma questão filosófica que é talvez a das mais antigas e mais cruciais da filosofia, que é o tempo. Só que nós não achamos que estamos nos preocupando com o tempo, porque nós estamos nos preocupando apenas com aquela informação imediata, né, das horas. Mas é evidente que isso corresponde a uma questão que é bastante difícil de ser solucionada na filosofia. Vários autores se debruçaram sobre ela sem conseguir uma resposta definitiva, e que é essa, né, o que é o tempo. O filósofo, então, é aquele que tenta elaborar essa pergunta, não é? É aquele sujeito chato que, quando alguém pergunta que horas são, ele é capaz de responder: você quer saber o que é o tempo? O pensar, muitas vezes, é visto como um prazer. Mas, na verdade, esse prazer ele é antecedido por um grande incômodo. Esse incômodo se transforma em prazer quando a pessoa entende que aquelas perguntas às quais ela tem que responder são essenciais para que ela venha se conhecer a si própria. E aí, então, ela vê que aquilo que ela perdeu de tranquilidade, ela ganhou em autenticidade, quer dizer, ganhou em conhecimento de si. E nesse caso, então, o incômodo se transforma em prazer. Mas, de maneira geral, a filosofia começa sempre por incomodar.